Bom dia, queridos e amados irmãos, amigos. Estamos aqui para mais um Maná, esta manhã, esse primeiro dia de semana, hoje é o Santo Sábado do Senhor. Aliás, hoje é o domingo, primeiro dia de semana. Logo mais às 10 horas da manhã, teremos o nosso culto da família. Tu é meu convidado, que esteja em qualquer lugar da cidade, qualquer bairro que tu tiver aí. É muito fácil hoje. Hoje tu toma o Uber te pega na porta da tua casa, deixa na porta da igreja, pega na porta da igreja e deixa na porta da tua casa. É muito fácil hoje. Só não vem para a igreja quem não quer. Tá? Nós estamos aqui à Rua 555, no Parque Novo Mundo, Igreja Apostólica Fonte da Vida. Então é meu convidado, convida outras pessoas para vir contigo, de qualquer bairro, cidade, se tu é na cidade circunvizinha, também vem para cá, querido. Eu quero orar por ti, quero determinar a tua vida, quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa, a tua família, abençoar a tua semana. É o primeiro dia de semana. Já sai com a semana abençoada, para não ter problemas. Amém, querido? Continuando aqui, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos agora caminhar por alguns versículos para a gente continuar comentando. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar a ti para a casa dele e ouvir o que tu tens a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com eles. E no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes, presta atenção, olha, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi a seu encontro, prostrando os pés dele e adorou-o. Pedro o levantou e dizendo: levanta-te, porque eu também sou homem. Falando com ele, Pedro encontrou ali muitos reunidos ali e estavam se dirigindo, dizendo: vocês bem sabem que o judeu está proibido de se ajuntar com os gentios ou entrar na casa deles. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem citar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido de roupa resplandecente que disse: Cornélio, tua oração foi ouvida, tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envia, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira do mar.
Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e tu bem vem a mim. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você, a ti. Queridos, preste atenção uma coisa. Como eu já tenho falado, Cornélio era um centurião romano. Ele não era judeu e não era cristão, embora, como eu já falei, aquele tempo ali não tinha cristão ainda. Era judeu ou seguidor do caminho, como eram chamados cristãos da época. Pois bem, ele estava orando, a pé das 3 horas da tarde, ou seja, às 15 horas, ele estava orando. O Cornélio, ele tinha o hábito de orar. E tinha o hábito de orar continuamente. As cadeias espirituais, amarras espirituais, são quebradas através das orações. Da oração não tem como. Paulo nos instrui em 2 Coríntios que 1 Coríntios que a nossa luta não são carnais, são poderosos em Deus. Nossas armas são poderosas em Deus. Para a destruição de sofismas que se levantem contra a família, contra a igreja, contra a nação. Nós temos que orar, queridos. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura. Cornélio, o homem temente a Deus. Temente a Deus, querido. Sabe, eu procuro, não é fácil muitas vezes, se afastar do pecado, se afastar daquilo que contamina a nossa alma. Amanhã Deus pode pedir a minha alma. Vai pedir conta de mim. Como é que eu vou dar conta disso? Eu tenho procurado, queridos, andar uma vida de santidade. Não é fácil. Paulo falava do espinho na carne. Ninguém sabe o que é o espinho na carne. Mas andar uma vida de santidade não é fácil. Jesus falou assim, quer ser meu discípulo, que ele quer ser meu discípulo, me negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não é fácil, querido, nos negar, tomar a cruz. Muitas vezes a carne grita, berra. Nós temos que ser mais forte. E Cornélio aqui, esse homem íntegro, não era judeu, não era seguidor do caminho, mas um homem com integridade. Buscava o Senhor. Ele dá a esmola aqui, ele ajudava os menores, pessoas necessitadas, ele ajudava, ele favorecia aquelas pessoas. Ele olhava com compaixão. E a oração, isso que ele fazia, não é por troca, por barganha, eu fazia, não, fazer porque, não, nem não é por barganha, nem por se aparecer, querido. Ele fazia por amor. E aquilo subiu perante Deus como incenso suave, foi edificado de Cornélio, que não era um judeu, mais uma vez, não era judeu nem era seguidor do caminho. Foi edificado um memorial. Tu quer ter um memorial diante de Deus? Tu quer ter um memorial diante de Deus? E ele responde. Tem que ter uma vida compromissada com a palavra, com a oração e com a igreja. Com a igreja, como eu tenho falado, queridos, só não vem para a igreja hoje quem não quer. Depois da pandemia, infelizmente, a igreja virou uma igreja fast food. As pessoas não querem mais saber, não querem ter compromisso mais. É longe, estou cansado. Pastor, por que isso? Pastor, porque aquilo, tá. Tu vai dar justificativa para Deus, não para mim. Para Deus. E hoje tu chama o Uber, querido. Pega na porta da tua casa, deixa na porta da igreja. Pega na porta da igreja, deixa na porta da tua casa. Se for colocar na ponta do lápis, é mais em conta que tomar o ônibus circular. Então, queridos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu estou aqui ministrando a palavra, ensinando a palavra. E Pedro, quando eu falei ontem, quando Pedro teve aquela visão no lençol, daqueles animais que eram impuros aos olhos dele, pela lei, e o Senhor fala, aquilo que eu purifiquei não se considera impuro. Nós éramos impuros, querido. Aqueles que não têm Jesus, aquele que não fez uma decisão por Jesus, não é por uma religião, não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser nada disso, querido. O católico não entra no reino de Deus, o evangélico não entra no reino de Deus,
O espírita não vai entrar no reino de Deus, só vai entrar no reino de Deus que ele tem uma vida em santidade, porque sem santidade é impossível vir a Deus. Não tem como vir a Deus. E aqui, quando Pedro tem a visão, Deus fala para ele, não considera impuro que eu purifiquei. Os judeus, os gentios, eram impuros. Eles não podiam ter comunhão com os gentios. Eles não podiam, querido. Tanto é quando um samaritano, Jesus conta a história do samaritano, aquele homem que ninguém sabe quem é, foi ferido, estava à beira da morte, passou um sacerdote, passou de longe, passou levita, passou de longe, mas passou um samaritano, foi lá e colheu esse homem, cuidou dele, das feridas, levou para uma hospedaria, depois falou, vou viajar, mas eu creio que tu gastar demais, deixa aí que na volta eu pago, e cuidou daquele homem. E Jesus faz a pergunta, aí ele faz a pergunta para o sacerdote, quem você acha que é o próximo dele? Então, para Deus não existe causa perdida. Para Deus não existe situação que não tem jeito. Minha irmã, meu amigo, minha senhora, talvez o senhor já cometeu, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu já tenha cometido várias coisas ruins, várias coisas que ofenderam a santidade de Deus, mas não está perdido. Se tu se arrepender hoje, tu que está afastado do caminho do Senhor, já esteve na igreja, esteve no altar, se afastou por algum motivo, tu se arrepender hoje, pedir perdão, ele é fiel e justo para perdoar teus pecados. E se novamente colocar teu nome no livro da vida, para que tu não perca a salvação. Tu não é impuro diante de Deus, porque o sangue de Jesus nos cobre todo pecado. O sangue de Jesus cobriu-nos, queridos. O sangue de Jesus, o nosso Deus, ele olha para nós não com os olhos de Adão, do primeiro Adão, mas ele olha para nós com os olhos do segundo Adão, que pagou preço pelas nossas vidas. Foi pago um preço, e o preço não foi comum, que ele foi um preço de cruz, um preço de sangue, até a última gota de sangue, para que nós pudéssemos obter a salvação. Então não importa o que tu fez até hoje, o importante é que tu toma uma decisão de entregar tua vida ao Senhor, somente para Ele. Somente Ele é digno, somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, de receber a honra e a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém.